Minha convidada de hoje, sou fã incondicional. Quando a vi pela primeira vez, pensei, nossa, que mulher linda, forte, poderosa. Tinha medo dela, inclusive. A verdade é que para ser uma mulher forte, a gente tem que se impor, senão ninguém nos respeita. E é isso que ela faz. Demonstra seu valor e sua seriedade com tudo que se propõe a fazer. E é uma líder nata. Por essa característica tão marcante nela, é que esse episódio será sobre liderança. Samara Jardim, Samarinha, 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 Samarinha Samarinha linda, linda, meu meu amor. amor. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Então, vamos conversar do, Vamos. do início, né? Sim. Bom, eu quero saber sobre. Porque, assim, a primeira vez que eu te vi, eu fiquei realmente assim, impactada com a forma como você se posiciona. Assim. Você é uma pessoa que demonstra muita segurança e que traz para si a responsabilidade das coisas que você se propõe a fazer realmente. E eu acho isso incrível. Toda vez que eu te vejo fazendo as coisas, eu falo, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E aí, né, agora que eu sou sua amiga, eu acho que eu fico mais admirada ainda. Mas eu quero saber, desde o início, Samarinha bebê, aquelas, né? Mas não, Samarinha é criança. Samara criança já era assim, já era essa pessoa que chegava e falava assim, não, o esconde-esconde é meu e vai ser desse jeito. Engraçado que não. Ah, Eu sempre fui uma criança mandona, mas aham, eu nunca fui uma criança líder. uhum, Eu tinha uma postura um pouco mais quieta, eu sempre fui uma criança uhum, mais tímida, mas eu tinha meus quês de mandona. Essa é a minha uhum, característica desde sempre, assim, de uhum. criança. Então, por exemplo, o que que você lembra assim? Por exemplo, brincadeiras eu nunca escolhia, eu nunca mandava quem ia fazer. Mas, se o negócio estava dando errado, eu coordenava como que ia acontecer. Exato, Eu não. Eu organizava. organizava, era Aham, isso. Mas eu nunca fui essa criança de ter essa característica um pouco mais marcante para liderança. Eu acho que isso foi moldando ao longo do tempo. uhum, Mas o essencial, sempre fui uma pessoa mandona, né? aham. Todo mundo sempre me enxergou como uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma adulta muito mandona. Aham. E isso, querendo ou não, as pessoas já olham, mesmo criança, e já pensa assim, gente, que personalidade, né? Sim, Porque assim, desde pequenininha já fala, porque tem que ser assim, assim, assado. Eu falo, gente, essa menina tem 5 anos, tá conversando desse jeito, né? Mas isso é importante, né? Porque é uma linha tênue, né? Para você ser líder, você tem que aprender a coordenar as pessoas, né? exato. E coordenar é um português bonito para falar que você tem que mandar, né? Exatamente. Você E tem ruim que. para cumprir. Exato. Então, você já começou na sua vida, assim, sentindo que você tinha essa característica, assim. Nos momentos de adversidade, eu tenho que falar, ó, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo e organizar as Sim. situações, tudo bem. Mas e aí? Aí você foi para a escola, você sentia que isso foi se modificando mais por um perfil de liderança, para um perfil, ou foi na faculdade? Como que foi isso? Durante a adolescência, né, a Uhum. gente cresce e aparece, né? É, Esse é o ditado. isso. Então, na época que eu tinha uns 13, 14 anos, eu Uhum. assumi a primeira vez a liderança de uma turma. Ai, meu Deus, que Ah, dor de cara. chefe, como é que chamava? Chefe de turma, líder de turma. Chefe de Um turma. negócio terrível de ser. É a pior coisa. É, É, só pede pro síndico. exatamente. O síndico é top 1. Exatamente, a É, gente só vai evoluindo, né? é exato. Na época da escola, então foi isso. Primeiro Uhum, susto, ser líder de turma. aham, Ai, gente, pra que que eu fui fazer isso? Era só dor de cabeça. aham, Mas era uma coisa gostosa de fazer, porque tinha que lidar com os colegas de classe reclamando, aí você ia para conselho de classe, né? uhum. Essas reuniões de diretoria que você tinha que passar recado para a turma, essas coisas assim. É porque Era você era o porta-voz, né? exato. O elo que liga a sala com a diretoria. Aí eu achei que era lindo, mas na prática era um pouco chato. E aí todo mundo Aham, reclamava e eu não gostava muito que reclamavam. Então, foi o primeiro contato. uhum, Depois desse primeiro contato, eu falei, nunca mais eu quero ser isso na vida. uhum, Ai, lê do engano. Mas essa experiência, vamos dizer assim, se tornou recorrente com uhum, algumas outras atividades. Então, acabou que eu sempre fui a pessoa que resolve. Era uhum, essa postura que eu tinha. As uhum. pessoas sempre me enxergaram, apesar de não me enxergar assim quando eu era mais nova, todo mundo me delegava a resolver alguma coisa, porque eu sempre tive essa postura de pegar, bater no peito e falar, pode deixar comigo que vai ficar pronto. Entendi. E Então, na faculdade? Aí, isso foi na escola. foi na escola. Aí Ah, na faculdade, eu já entrei um pouco mais tímida, acho que com a experiência, sei lá, de ensino médio, você entra, é tudo uhum, muito novo, né? Na faculdade a gente não tá acostumado com aquele uhum, ambiente.
Então, pra mim, era tudo muito diferente. E aí, eu fui ficando mais tímida no início da faculdade. Com o tempo, lá vai Samara de novo, já era, dizer assim, cabeçando algumas coisas. Tanto que eu assumi a presidência da comissão de formatura. A Deus maior que me dor de livre. cabeça que eu arrumei. Aham. Mas deu tudo certo. Era, vamos dizer, os louros vieram, mas foi uma atividade que realmente me desafiou a liderar. Tanto liderar outras pessoas, porque era uma equipe, Uhum. quanto liderar a turma, porque a gente tinha metas de faturamento, de atividades para cumprir. E aí, ao longo do tempo, você vai vendo que não é tão legal assim se chefiar alguma coisa, né? Porque é lindo falar, nossa, eu sou presidente da comissão de formatura, tá, mas e a dor de cabeça? E todo mundo reclamando, e as coisas para resolver, e a responsabilidade de lidar com o dinheiro de todo mundo. Então, foi ali que eu tive a primeira experiência de falar assim, não é muito legal quando você é adulto. Porque quando você é adolescente é uma coisa, né? É, Agora, depois de adulto, lidando com finanças, com outras coisas, foi a primeira experiência, assim, de falar, peraí, né? É um pouco mais delicado. sim. Você sente o peso da responsabilização civil e penal, assim, Exatamente. pegando na sua mão e falando assim, vai, filha, vai Vai. fazer conta errada pra você ver, vai dar ruim, né? Exatamente. Então, assim, realmente. Mas e aí, você saiu da faculdade e aí começou a advogar. Exato. Na época da faculdade, inclusive, hoje em dia eu tenho uma facilidade, vamos dizer, costumeira de falar em público ou de falar com as outras pessoas. Isso não existia na faculdade. Eu era extremamente tímida. Apresentar um trabalho pra mim era assim, a morte. Prova oral, então eu preferia ser a última. Todas as provas eu pedia pra ser a última pessoa a falar, porque senão eu não conseguia falar nada, eu não Olha conseguia só. fazer a prova. E aí um dia na faculdade eu escutei a seguinte frase: do que adianta você ser boa se ninguém sabe que você é boa? Se você não tem capacidade de falar, ninguém vai saber. Aquilo mudou a minha mente para várias coisas. Primeiro, realmente, eu estudava muito, eu realmente tinha essa qualidade de ser uma boa aluna, mas ninguém sabia que eu era, porque eu não tinha coragem de levantar da minha cadeira ou de Ficava abrir lá minha boca. escondida, né? Exatamente. Na minha Encolhida. toca. É. Quanto mais invisível eu fosse, para mim era mais cômodo. E depois, quando eu entrei no estágio, antes de formar, inclusive, eu já tive uma experiência, vou dizer, não vou falar traumática, mas foi uma experiência que me marcou muito, que foi quando eu entrei no estágio no TJ. Eu tinha que atender o público, eu tinha que ler o processo, eu tinha que explicar para a parte o que, né, estava acontecendo, né, dar um andamento para a pessoa. E aí, um dia do estágio, minha chefe, assim, acabou comigo, porque eu não conseguia atender as pessoas direito, vamos dizer assim, né? Eu não conseguia ler o processo, falar para ela. E aí, ela virou para mim e falou assim: você tem certeza que direito é pra você? Aí eu falei, nossa, eu acho que eu tô no curso errado. Fui embora chorando. Liguei pra minha mãe do meio do caminho e falei, mãe, vou desistir da faculdade. Vou desistir porque isso não é pra mim, direito não é pra mim. Minha mãe falou assim, eu fiz uma mulher um saco de batata. Foi aí que mudou também, mais uma vez. E depois de formado, né, a gente sabe muito bem que formar em direito não é ser um advogado. Sim. Coisas que não contam pra gente na faculdade, é que nós não somos um advogado assim que a gente sai da faculdade. E aí, ao longo do tempo, né, na caminhada jurídica, eu fui tendo oportunidade de exercer cargos de liderança e de até me aprofundar no estudo mesmo de como gerenciar uma equipe. Né, para quem não me conhece, né, muita gente não me conhece, mas eu trabalhei durante 3 anos no escritório de massa. Ao contrário do que todo mundo odeia, eu também nunca gostei, mas eu tirei o que eu podia tirar de experiência boa daquele lugar. Inclusive, a primeira oportunidade de chefiar uma equipe grande, que foi lá. Eu era assistente de coordenação, uma coisa que eu nem imaginava que eu seria lá, mas foi a primeira experiência que eu tive coordenando uma equipe e o primeiro susto de ver que tinham várias pessoas que dependiam das minhas decisões efetivamente como advogada. Sim, exatamente. É muito interessante, toda vez que eu converso com as pessoas sobre a vida delas aqui no podcast, eu gosto muito de perceber que tudo é um processo, né, É, Samara? Ou seja, você tinha uma timidez muito grande, apesar de ter um desejo muito forte de ir além, né? De ter essas características dentro de você, intrinsecamente dentro, assim. Mas você foi caminhando e o mundo chegou para você e falou assim: não,
Não tem como você continuar assim, bebê. Você tem que Você ir vai ter que pra se moldar. frente, você tem que mudar, tem que. Assim, é o que eu sempre falo, né? É a milésima vez que eu falo aqui no podcast. Vai com medo mesmo, né? Exatamente. Vai inseguro, você tem que ir. Não adianta, porque isso vai te abrindo portas. E foi isso que aconteceu com você, né? Foi. Hoje, pra quem, assim, eu acho que todo mundo conhece você, mas quem não conhece a Samara é, assim, uma pessoa fundamental na Comissão de Direitos Sucessórios da OAB. A gente participa juntas. Ela é, assim, quem executa, quem pega todas as situações, todos os problemas e resolve. E aí nós vamos falar sobre um ponto que eu amo, que é o seguinte: é lindo liderar, mas você tem vários problemas ao liderar, porque as pessoas por vezes não gostam de ser lideradas, Não. mas elas não têm capacidade também de liderar. Tem muito esse perfil. Mas também tem um outro perfil, que é o seguinte: você sempre acaba saindo das situações desgastado. Por quê? Porque não adianta. O líder mesmo, ele tem que se impor, ele tem que chegar, ele tem que mandar, ele tem que proporcionar a execução das coisas. E as pessoas, elas se sentem incomodadas ao serem confrontadas, coordenadas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o dia a dia, porque na sua advocacia é óbvio que você é dona da sua própria, do seu caminho enquanto advogada. Mas nessas outras situações em que a gente, né, está atuando como, por exemplo, né, um vice-presidente, um presidente, um assistente, um gestor de algo, como que é lidar com as pessoas? Como é fazer a gestão das pessoas e como que isso reverbera na sua vida? Você acha que ser líder há um desgaste? Vamos lá. Primeira coisa, sobre esse desgaste. Antes eu me desgastava muito. Nessa experiência que eu tive na primeira vez de ser líder de uma equipe, eu lembro que eu cheguei apavorada na terapia. Quem não faz, façam, tá? Fica a dica. É excelente. E eu cheguei e falei, Elô, pelo amor de Deus, me entregaram um cargo de liderança. Eu não sei o que fazer. E se o povo não gostar de mim? E se as pessoas ficarem contra mim? E se eu não for agradável aos olhos de quem está sendo coordenado? E ela falou pra mim o seguinte: você precisa saber quem você é, o que você precisa fazer e o que você precisa entregar. Só assim você vai conseguir ser uma boa líder. Sair da terapia com a cabeça explodindo. E aí, e faz muito sentido. Se você não souber quem você é, aonde você precisa chegar, né? Aonde você vai e quais são as metas que aquela equipe precisa cumprir ou que você precisa entregar efetivamente, realmente você vai sofrer muito com a liderança. Não é nada agradável. Eu sempre tive, inclusive, mesmo sendo tímida, né? Essa pessoa confusa, né? Que não sabia se era líder, se não era. Eu sempre tive uma linguagem muito agressiva. Eu sempre tive uma falha na minha comunicação. Por mais que eu quisesse ser tranquila, né? Pra mim eu estava sendo bem fofa ao dizer, mas eu estava sendo uma ogra. Isso já aconteceu várias vezes. E dentro do meu processo de aprendizado, depois de assumir esse cargo de liderança, foi também tratar a minha comunicação. Sim. Para poder aprimorar. Estou no 100% de uma comunicação pacífica? Claro que não, né? Estou ainda trabalhando. Todos nós, né? Exatamente. A gente nunca vai parar de aprender. E isso eu acho mais bonito do ser humano, né? A capacidade de ir se moldando. Então, dentro dessa minha perspectiva de eu preciso saber quem eu sou, eu identifiquei que eu tinha uma falha na minha comunicação, que precisava ser sanada. Depois que eu superei o pior da minha fala, acredito que hoje esteja dentro de um padrão aceitável, não no ponto que eu gostaria que fosse, mas no ponto que eu consigo administrar, eu identifiquei quem é a Samara. E aí, com quem é a Samara, esses desgostos, né, que a gente vai tendo com a liderança, porque, obviamente, as pessoas não gostam quando você assume toda a liderança. Alguém precisa fazer. Ninguém quer o desgosto de fazer. É isso que é o ponto que eu acho, assim, que me dá raiva. Que é o seguinte, as pessoas, elas não assumem a posição de liderança, elas ficam bravas com quem assume. Mas ninguém faz. E elas acham irritante, assim, inconveniente você estar ali
impulsionando o projeto. Isso eu acho insuportável, assim, particularmente, porque eu sempre acho que, assim, se eu não tenho capacidade de liderar, eu tenho que entender e valorizar quem está liderando. Quem se dispôs a fazer. Eu sempre penso assim, se eu não quero pegar e tomar frente de um projeto, eu vou seguir, né, as orientações de quem está pegando e segurando aquele projeto, sabe? Mas eu vejo muito esse ruído que há, essa Sim. discórdia de, ai, fulano faz isso. Mas vem não de sei um o quê. embate pessoal da própria pessoa, a meu ver. É. Porque se você está dentro de uma equipe, né? A gente não Uhum. fala de liderança de uma pessoa só. Então, nós estamos numa equipe. Se você tinha qualidades para chegar naquele nível e não chegou, alguma coisa aconteceu no seu processo. Uhum. Se você não quis chegar naquele lugar, se você entende que você não tem o perfil, alguém vai ter. Felizmente ou infelizmente, meu perfil sempre foi de pegar e fazer. Uhum. Isso é fato. Sempre foi. E aí, dentro desse perfil de pegar e fazer, isso incomoda. Por quê? Porque às vezes a pessoa está no estado letárgico ou no estado de comodismo que eu vou precisar tirar aquela pessoa daquele estado. Porque Sim. eu preciso que algo seja feito. E isso desagrada, né? Ninguém quer ser confrontado. Você quer que alguém vá lá te cutucar na hora que você tá tranquilo? Você tá lá fazendo um trabalhinho tranquilo, meia boca? Exato. E aí alguém vai lá falar, ó, aqui, você precisa melhorar nisso aqui, isso aqui precisa ser feito de outra forma. Ninguém gosta, né? Não vou falar que é uma falha da própria pessoa, mas a gente tem um estado de comodismo mesmo. Se você tá sempre fazendo aquilo ali, ninguém nunca te falou nada. Chega alguém do nada, vai lá e te cutuca, realmente é um desgosto. E eu não ligo. Pra falar bem a verdade, hoje em dia eu tento ver se eu errei, é óbvio, né? Se teve alguma falha ali naquele desgosto que foi minha. E se não foi, eu sigo. Porque, infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo. É. Seja liderando, seja na vida, seja, né, com as amizades, a gente nunca vai agradar todo mundo. A gente conhece pessoas infinitamente pela vida. Não é todo mundo que vai gostar da gente. Sim. E tá tudo bem, E tá né? tudo ótimo. Não é nem bem, tá tudo ótimo. É. E entender que liderar é assumir essa responsabilidade, assumir tanto o ônus quanto o bônus de ter que lidar com essas adversidades, faz parte da atividade. Né? Faz Exatamente. parte da rotina. Com a comissão, inclusive, eu precisei moldar. Inclusive, agradeço muito a Priscila Salles, que me deu oportunidade dentro da comissão. Porque eu sempre falei para ela que eu queria aprimorar essa minha comunicação, queria conseguir falar em público, queria não sentir tanta vergonha para poder fazer as coisas dentro do ambiente profissional, porque eu superei o acadêmico e comecei a ter vergonha do profissional. E eu tive essa oportunidade dentro da comissão para poder crescer, para poder aprimorar. E hoje em dia chegar a diretora, né, de comunicação, eventos, enfim, dessa última gestão que nós tivemos. E para mim foi um grande aprendizado, sabe? Tanto como pessoa, como profissional, eu aprendi muito com a equipe. Tive a oportunidade de ter uma equipe muito grande, depois assumir 2 equipes, né? Porque, para quem não sabe, eu comecei só com a comunicação e me entregaram eventos também, que foi o maior desafio que eu tive. Liderar uma equipe que precisava se moldar a um novo formato, precisava entregar um evento de última hora e obviamente, A gente essas sabe. coisas, você sabe como foi. Então, dentro desse ano, inclusive de 2023, várias coisas aconteceram na comissão, meio porque eu empurrei, né? Como é o ser um papel de líder. Você tem um objetivo, você traça a meta E vai vai acontecer. acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu sempre falo isso com né, algumas pessoas ao longo de algumas situações, mas desistir não é opção. Então, se a gente traça um objetivo, aquele objetivo é viável, por que desistir no meio do caminho? Sim. Né? Não faz sentido. Então, acho que até essa postura de ser mandona ou de ser líder, né? Veja como acontece, né? Dependendo do olhar, vai ser assim mesmo. Vem muito disso, de que a gente pode se frustrar também pelas coisas que a gente vai fazendo, né? Você imagina você ficar idealizando, e aí E, sinceramente, eu não tenho paciência para poder idealizar uma coisa e não colocar no papel e não concretizar. E cada dia mais eu procuro estar perto de pessoas que, lógico, dentro de suas dificuldades sociais, né? Cada um tem sua vida, suas dificuldades próprias, pessoais e sociais, mas eu sempre tento ficar próxima de pessoas que pegam e fazem, sabe? E não ficam só no campo das ideias, assim. Eu gosto de gente que tem uma proatividade, né? Eu acho que isso é o que nos aproximou muito.
Muito. Muito. Isso é uma outra situação que eu gostaria de comentar. É, a gestão de pessoas também, e isso envolve a liderança, ela tem a ver, né, Samara, com a compatibilidade de ideias também. Sim. Se você está num momento que você não tem uma propensão a agir, a executar, ou seja, você está um pouco estagnado, assim, você, igual você falou, você faz todo dia aquela coisinha e tudo mais, a sua tendência é agir com hostilidade em face de uma pessoa que te tira daquele lugar, né? É. E no nosso caso, por que eu falo de compatibilidade? Porque quando eu te vi, olhei também Brendinha, enfim, algumas pessoas que a gente se identifica, você vê que a pessoa fala assim: eu peguei isso aqui, eu pego isso aqui, eu faço. Sabe? E deixa comigo, entendeu? E também são pessoas que, se não souberem fazer, vão chegar e vão falar assim: olha, eu não sei exatamente se eu vou por esse caminho, se eu vou por esse. O que você acha? Né? A gente tem muito esses diálogos que constroem, às vezes, caminhos possíveis. Nós duas temos muito isso. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho que você também não, de expor que eu não sei fazer. Não, de forma Né? alguma. Tipo assim, eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou, assim, de todas as maneiras possíveis tentar fazer o meu melhor, né? Eu acho que a gente faz muito isso, você faz muito isso. E pega algo e não coloca como um projeto secundário. É sempre seus projetos são projetos igualmente importantes. Sempre você está realmente à frente em todas as áreas da sua vida. E eu acho isso admirável. Eu acho que falta isso nas pessoas muitas vezes, né? Tem gente que, igual a gente está falando, fica muito no campo das ideias, fala assim, não, 2024 eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você não vê a ação. Por vários motivos, né? Nós temos motivos psicológicos, às vezes as pessoas, né? Nós estamos num mundo que as pessoas não estão bem É. psicologicamente. Mas aí, enfim, a gente tem que procurar ajuda, né? E essa faceta do líder é o que eu mais gosto, assim, de ser essa pessoa que tem ideias e executa e proporciona que o outro vai e corra atrás das coisas. É essa pessoa realmente que quer mudança Sim. para si, mudança para o outro, e que não tem medo de errar também. Sabe que o erro. Uma vez você falou uma coisa que eu acho lindo e eu acho que você devia falar mais, porque eu não vou falar mais, que você quer entrevistado. Mas você falou uma coisa que eu acho linda, é o seguinte: se der certo, o bônus é meu, enquanto diretora disso aqui. Se der errado, o ônus é integralmente meu, porque eu é que estou na frente, sou eu que estou planejando e correndo atrás. As pessoas sabem que sou eu que ligo para o fulano para acontecer, né? Então, é o meu nome que está em jogo. E, e esse é o fardo de ser um líder, né? É. É um, é uma responsabilidade absurda. E aí eu te perguntei, você começou a falar, mas Não concluí. não concluiu. Como que é lidar com essa responsabilidade, assim, de se entender como centro realmente para um motor girar, né? Para a coisa acontecer. Eu só assumo projetos que eu tenho realmente capacidade de entregar. Até por isso que todos são prioritários, porque todos estão na mesma esteira, né? Para mim, pessoal, profissional, eles caminham juntos. Então, realmente, eu só vou assumir o que eu tenho a capacidade de entregar. Essa gestão das pessoas, né? Não tem uma fórmula mágica, porque cada pessoa é um ser individual. Eu não tenho como lidar com as frustrações de outras pessoas dentro de um ambiente ostensivo. E você também não vai conseguir ser um camaleão para Não tenho. ser com fulano uma coisa, ser com outro uma coisa. Você tem que tentar ser. Eu tento ser pacífica É, em todas as situações. Eu não tento ser uma camaleoa, porque eu acho que beira um pouco até a falsidade. Não tem como você ser várias pessoas. Eu consigo administrar bem situações com pessoas diversas. Mas mudar quem eu sou, a minha opinião sobre determinado fato, a gente não consegue. Eu não consigo ser diferente de quem eu sou. E aí, como que eu lido?
com essas situações. Eu simplesmente tento entender o que foi aquilo que aconteceu, né? Todo dia vai ter um problema, gente. Não tem isso de que vai ser tudo, né? Não são flores, né? A vida não é assim, né? A vida não é, as situações não vão ser. E eu tento realmente extrair daquilo ali o que pode ser extraído. Tá, vamos avaliar dentro da gestão de pessoas. Alguém chegou com uma reclamação, né? Então, eu vou ter que lidar com essa reclamação. Essa reclamação tem pertinência? É uma coisa que parte de uma insatisfação pessoal, é uma insatisfação com o grupo, é uma insatisfação comigo, é algo que eu posso resolver? Porque se for algo que eu não posso resolver, não adianta nada. Então, o que a gente precisa entender, até eu fiz um curso de gestão de pessoas há um tempo atrás, quando, né, comecei a ter esse contato mais com várias pessoas, a gente precisa entender qual é a origem de uma reclamação dentro de uma equipe. E dentro disso, a gente conseguir gerenciar o que a gente consegue resolver, o que a gente consegue administrar, o que a gente consegue melhorar. E dentro dessa minha perspectiva, eu tento administrar. Hoje em dia eu já não sofro. Esse é o principal ponto. Eu não sofro. Eu absorvo o que der para absorver, resolvo o que der para resolver, melhoro o que pode ser melhorado. E no final das contas, eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo porque eu fiz o que dava para ser feito. Pode não ser o perfeito, mas feito é melhor do que perfeito. Com certeza. Então, eu fragmento as situações, todas, né? Seja no trabalho. Hoje em dia, no trabalho, eu até um pouco mais, porque antes tudo me fazia sofrer, né? Para quem não sabe, eu amo o que eu faço, né? Eu amo advogar e realmente é uma área prioritária na minha vida. Então, para mim, tudo que acontece ali é muito, muito urgente. E hoje em dia eu já administro, assim como eu faço com as outras partes, principalmente com essa gestão de pessoas. Hoje tem uma pessoa trabalhando comigo lindamente, né? Para quem não sabe, Brendinha. E a gente cria muitas coisas juntas. A gente tem pouco tempo, mas nossas ideias casam muito bem. Mas eu já tive pessoas trabalhando comigo que não casavam, né? Então, dentro dessa equipe, dentro dessa gestão de pessoas, eu faço isso para todas as situações. Absorvo a reclamação, vejo o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver. E aí a gente vai fragmentando aquele problema. Mas hoje eu já não sofro, já sofri muito. Qualquer reclamação, qualquer coisa que acontecia, eu levava para o coração, eu queria morrer. Eu falava que eu não era boa, que aquilo não era para mim, né? Toda insegurança bate. Sim. Mas sempre tentei voltar àquela sessão de terapia em que eu precisava saber quem eu era. A autoanálise, né? A autoanálise. Sempre voltei para ela. Porque sabendo quem você sabe se é uma coisa sua, se aquele problema é seu ou se o problema é do outro. Exato. E aí, eu sempre tento fazer isso, tá? É um problema meu ou é do outro? Não sou eu. Então, tem coisas que as pessoas fazem, né? Né, como você disse, entra numa posição de querer combater a pessoa que tá gerenciando, que tá liderando aquilo ali. Tá, isso é normal. Até a gente, quando era criança, a gente também queria debater com quem tava mandando, né? Pai e mãe também. Então, eu não tento mais debater. Né? Antes eu tentava, para tudo eu queria justificar. Hoje em dia eu não justifico. Eu escuto e vejo o que dá para poder fazer. Se não dá para fazer nada, e se não é uma coisa que foi uma falha minha como pessoa, né? Como líder, como gestora, né? Não foi uma falha minha, eu realmente apago, entendeu? Jogo na lixeirinha do cérebro e segue a vida. Perfeito. Respondi a sua pergunta? Perfeito. E tem mais um detalhe que eu acho que seria interessante a gente falar, que é o seguinte. Às vezes, a forma como as pessoas trazem algo pra gente diz muito mais sobre elas do que sobre a situação. Isso dentro dos ambientes corporativos ou de ambientes em que o ego está sendo disputado, né? Quem vai ter o ego mais inflado, né? É muito comum. Ou seja, você que é um líder, você vai receber uma crítica ou você vai receber um comentário que parece ser algo seu, mas na verdade diz mais sobre a pessoa. Exato. Então, isso também, a gente aprender a entender o que as pessoas estão nos passando de mensagem e filtrar isso é muito importante, não é, Samara? A gente entender que nem sempre elas estão se elas estão te atacando enquanto líder ou assim, falando você é isso, você é aquilo, não sei o quê, às vezes diz muito mais sobre ela, o que ela não está sendo naquele momento, o que ela está entendendo que ela
falta, sabe? Então, é importante a gente entender os discursos também das pessoas, né? E entender que elas passam por momentos distintos, que às vezes é melhor falar, realmente, concordo, tem hora que eu sou difícil mesmo, né? Eu prefiro ter a paz do que ter a razão. É. Eu simplesmente faço isso. Por isso que eu te falei que eu fragmento, né? Entre isso é um problema comigo? Não, isso não é um problema comigo. Então, posso resolver? Não posso. E aí eu vou respondendo as minhas perguntas. Por quê? Porque no final desse questionamento pessoal, a gente consegue identificar, inclusive, se esse enfrentamento que houve, ou essa reclamação que você recebe como líder, se é algo que é Pessoal, né? pessoal ou não. Se sendo pessoal é seu ou é do outro, e sendo do outro, aí eu já não consigo fazer mais nada. Exato. Tem que analisar sob uma ótica objetiva, né? Tentar fazer com que suas mensagens também sejam objetivas, sem carregar juízos de valores, sem carregar subjetividade demais em relação ao outro, né? Sim. É analisar sob uma perspectiva empresarial mesmo. O líder tem que ser uma pessoa que enxerga o negócio, né? Ainda que seja uma diretoria, né, de outras, sem conteúdo empresarial, eu acho que é muito importante a gente analisar a coisa dessa perspectiva mais de fora. Nunca atribuindo aos seres individualmente a culpa, né? Essas discussões que não vão chegar a lugar nenhum, né? A gente naturalmente nasce querendo fazer isso, né? A gente leva tudo pro pessoal. Sim. Esse é o nosso instinto. A dificuldade é a gente sair do pessoal. Exatamente. A dificuldade é sair desse estado de que tudo é pessoal. Tudo diz respeito a você. Calma, Alecrim Dourado. Nem tudo é. É bem isso, gente. A gente tem que passar a filtrar as coisas que acontecem para poder sair desse ponto de que tudo é contra mim, tudo é sobre mim. Não, nem tudo é sobre você. Às vezes a demanda é do outro. Exato. Chegou até você por uma opção de fatores. Mas nem tudo é sobre você. E aí você precisa entender que tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem problemas que você vai escutar que o problema não é seu, você não vai resolver, mas às vezes a pessoa quer desabafar. É isso mesmo. Olha, você viu que passou assim, foi assim, ó. Passou em 1 segundo. Passou mesmo. É 30 minutinhos, mas é rápido demais. E Samara tá no zodíaco, no horóscopo errado. Porque isso aqui é leonina. É o ascendente. Exato. O ascendente tá mandando aí. Samara, eu, assim, amei a nossa conversa. Também, Lu. Infelizmente, é muito pouco. Você viu que passa num segundinho. Eu achei sua contribuição, assim, uma das mais legais que eu... Assim, achei... Já é meu episódio, assim, favorito. E eu quero só te agradecer, não só por ter vindo, contribuído, mas também por sempre me dar um apoio, assim, como amiga, como advogada, enfim. Eu te acho uma pessoa, assim, creme de la creme. Adoro você sabe disso. E, bom, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, né, pra gente fazer um merchanzinho e tal. E é isso, vai. É aquela câmera ali, ó. Gente, meu Instagram é samarajardim.adv e sigam o do escritório também, tá? É SJADV especializada. Tá lá. Sigam. Só fazer um agradecimento, Claro, Lu, posso lógico. aproveitar? Lógico. Quero muito te agradecer pela oportunidade. Apesar de você ter falado, né? Ai, você sempre me incentiva. Você é uma das minhas maiores incentivadoras. Para tudo que eu falo, que eu tento colocar um obstáculo, você vê uma solução para várias coisas delas. E eu acho isso incrível em você. Apesar de você, para transparecer, ser calma, eu sei que não é calma, a gente fica nesse meio termo, né? Duvidoso. Mas você sempre trata todas as situações que eu levo para você como um problema de uma forma brilhante, né? Até como você disse. Às vezes você me dá umas patadas, assim, mas eu entendo que é a correria. E aí é bonito de ver o que a gente criou nessa nossa relação, de ter essa liberdade de falar, isso aqui não foi tão legal, mas você pode me justificar? Não, tudo bem, aqui a vida segue. E a gente vive e resolve, pronto, e vai pronto. pra frente. E isso faz parte também do que é ser líder, porque você consegue dividir o momento que tá conversando Samara e Luísa dentro do café, na casa da Luísa, e o que a gente conversa é a respeito de comissão, das outras coisas, de advocacia, e a gente consegue botar um limite, né, estabelecer esse limite muito claro para tudo que a gente faz. E eu acho isso, assim, incrível em você, eu te acho uma pessoa super criativa, você sabe disso, você é muito criativa. Vou chorar. Eu te acho uma pessoa excepcional e, assim...
tudo de bom pra você, assim, de elogios que eu possa conceder, eu acho que ainda é pouco, Lu. Oh, Você é uma pessoa realmente sensacional. Muito obrigada por ter aparecido na minha vida num curso de verão em janeiro de um ano. 2023, um ano, e continuar, se Deus quiser, por muitos anos ainda. Amém, vai ser. Samara, obrigada, viu? Mesmo. Gente, vocês sabem, essa é a segunda temporada do nosso podcast, né? Vamos ter 12 episódios pela frente e vocês já sabem, mas não custa nada eu repetir. A gente tem na plataforma Spotify o áudio desse episódio, mas a gente também tem no YouTube os nossos rostinhos lindos que tem que aparecer. Esse blazer da Zara, ele tem que aparecer em algum momento, entendeu? E é isso. Então, lá no YouTube você vê as nossas elegâncias ali no episódio todinho, na íntegra. Então, não tem desculpa, é toda sexta-feira, já fica nas duas plataformas o episódio. Você tem que ouvir, você tem que ver, tem que mandar para amigo, tem que mandar para família, porque vocês viram que isso aqui não é sobre só direito. A gente fala de tudo, todas as habilidades, e o nosso objetivo é sempre conhecer o outro e humanizar a advocacia, porque ela merece. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijos!